Queridos, emuná a todos vocês, que Deus possa vos abençoar. Nós estamos felizes por estarmos aqui para gravar mais uma pré-aula. Hoje, em especial, a pré-aula de número 10. Eu quero iniciar essa pré-aula de hoje deixando um grande abraço às pessoas que têm curtido a nossa página, têm nos ajudado a divulgar a lição, têm mandado recado, têm pedido lição e têm deixado abaixo do nosso copia e cole sempre algum recado de oração, algum pedido, fazendo com que nós possamos estarmos interligados na EBD. Nós somos da EBD em Foco, Escola de Professores em Foco, aqui da ADTO, Assembleia de Deus, Ministério de Teoflotone, Minas Gerais. Eu quero mandar um grande abraço ao meu amigo Daniel, de Presidente Prudente, lá em São Paulo, a Débora Nunes, em Novo Cruzeiro, bem pertinho do Teoflotone. Grande abraço, beijo no coração, minha querida. A Clenilda Santos Silva, ao José Santana, a Andriele, ao Nilson Noff, e também ao presbítero Oswaldo Andrade, de São Paulo, e Ada Ferreira Lima. Grande abraço a todos vocês e muito obrigado por estar nos ajudando a compartilhar, a divulgar a Escola Bíblica Dominical. A leitura bíblica em classe hoje, dessa lição de número 10, vai estar em Hebreus, o capítulo 10. Eu vou até localizar aqui rápido na minha revista e também na minha Bíblia, já deixei em aberto, porque é importante nós seguirmos essa leitura bíblica em classe e entender essa leitura bíblica em classe. Se você não entender essa leitura bíblica em classe, a sua sala, a sua escola vai ficar totalmente fora do ritmo que você quer levar a sua sala. Queridos, é importante que nós tenhamos uma didática em sala. É importante que haja um crescimento de todos aqueles que compartilham parte do copia e cole, outros videoaulas, parte do que você pensa. Esse projeto de Escola Bíblica Dominical não se faz sozinho. É totalmente difícil você fazer um projeto de Escola Dominical sozinho. Por isso nós temos superintendente, professores, nós temos secretárias, para que tudo funcione perfeitamente, para que Deus nos dê a capacidade e coloque pessoas capacitadas aos nossos lados, para que a Escola Bíblica cresça. Eu, particularmente, hoje é dia 22, estou gravando a aula bem antecipado, de manhã cedo ou bem à noite, lá por volta das 1 da manhã, 2 horas da manhã, ou então 6 horas da manhã. Eu fiquei muito triste com a notícia que um grande missionário morreu, Billy Graham, e isso para o Brasil uma grande perca, também para o mundo lá aí fora. Para nós que somos pastores, sabemos o quanto esse homem batalhou para que o mundo conhecesse a palavra do Senhor, principalmente a qualidade da palavra. Isso aí nós devemos focar. E fica aqui o meu grande abraço a todos aqueles que amam o missionário Billy Graham. Então hoje a lição de número 10 vai falar sobre dádiva, privilégios e responsabilidade na nova aliança. É importante você ter Bíblia, é importante você ter revista, mesmo que seja em PDF, como a minha aqui no celular, ou que seja no computador, mas para você estar a par de tudo que vai acontecer nessa videoaula. Só uma pré-aula, você vai ter que levar muita coisa ainda para a sua sala, e nós vamos ler cada tópico. A leitura bíblica em classe está em Hebreus 10, do versículo 1 ao versículo 7. Depois do versículo 22 ao versículo 25. Ok? Não perca nada disso. Na introdução vai falar que o autor sagrado está próximo de concluir as suas argumentações acerca do sacerdócio e do sacrifício de Cristo. Esta lição de número 10 vai falar nessa introdução. Vou deixar abaixo copia e cola para você anexar no seu pensamento. Essa lição número 10 ela vai reforçar a tese sobre o sacerdócio de Cristo e aprofundar aqui o nosso estudo sobre o sacrifício expiatório de Cristo. É importante você levar isso para a sua sala. Ela vai nos levar a entender as bênçãos e também aqui os deveres de nós como servos do Senhor. Aqui no capítulo 10, nós estamos diante de uma frase que eu sou extremamente apaixonado por essa frase. Trata-se aqui do versículo 19, que diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez, ousadia, entremos com confiança no Santo dos Santos. Essa frase ela vai marcar essa lição. Ela vai marcar essa introdução, porque você vai explicar para o seu aluno que no Santo dos Santos somente poderia entrar o sumo sacerdote, como já falamos em diversas outras aulas aqui, uma vez por ano. Que faça isso, separe a sala em 3 etapas e explique o pátio, explique o santo, depois explique o Santo dos Santos e como era o trabalho do sacerdote, para eles entenderem que somente uma vez no ano o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Quando você explica isso aqui, dá
dar uma ênfase na aula e eles vão entender que por causa do mediador Jesus Cristo, nós temos agora acesso a qualquer momento a este lugar maravilhoso. Qualquer momento que nós fechamos os nossos olhos em oração, nós estamos diante do Pai, por causa do sacrifício de Cristo. Isso é interessante. Antigamente não tinha isso. É isso que o Salomão vai entender nessa introdução. O tópico número 1 vai falar sobre a dádiva da nova aliança. O número de sacrifícios. Isso aqui é muito interessante. O derramar de tanto sangue a ponto que dos filhos de Arão se sentiram os verdadeiros heróis daquele tempo. Só nos mostra, querido, aqui isso é muito profundo, o quanto o povo era pecador, o quanto o povo era miserável e estava distante de um Deus tão amoroso como era Deus naquele tempo. Deus matava, mas Deus demonstrava as características de amor. Deus em todo o tempo falou com eles: se vocês escolherem a vida, eu estarei com vocês. Mas se escolherem a morte, se escolherem servir a outros deuses, eu estou longe de vocês. Eu não compactuo com isso, porque eu sou o Deus dos deuses. Eu sou o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Querido, só nos mostra o quanto o povo era pecador, o quanto o povo era miserável, o quanto o povo estava distante. Então esse sacrifício, ou seja, a lei, ela traz somente uma sombra dos bens vindouros e não a sua realidade. Não trazia realidade. O termo aqui, os bens, eram as perspectivas aqui com respeito à lei, a qual ela estava pronunciando, ou seja, o que ela pronunciava. Com a primeira vinda de Cristo, eles se tornaram parcialmente presentes e serão completamente cumpridos aqui no seu retorno, como diz o capítulo 9, versículo número 11. Isso é muito interessante. Seria por isso que ela nunca conseguiria aqui, e é por isso que ela nunca conseguiria aqui aperfeiçoar ou tornar perfeito os adoradores daquela época. Os adoradores, eles não poderiam ser purificados uma vez por todas, ou seja, de uma só vez não poderiam estar purificados como nós estamos hoje na presença de Deus. Não é um ato contínuo, eles tinham que oferecer sacrifício todos os dias. O versículo 2 fala sobre isso. O nosso sacrifício hoje é jejum, oração em busca para ter a presença do Espírito Santo. Mas estar diante de Deus se eu fechar o olho agora. E se eu começar a orar e buscar o Pai, eu tenho livre acesso ao trono da graça. Isso é interessante. A lei ela não poderia aqui eliminar o pecado daquele que levava o sacrifício de uma vez por todas. Não poderiam. O pecado estava intrínseco nele, continuava nele. Ele pedia perdão naquele momento, oferecia o sacrifício, era purificado naquele momento, mas tinha certeza de que novamente ele ia sair dali com um grande problema. Isso estava nele. A lei não conseguia purificar os pecados, nem conceder a eles aqui permanentemente acesso à presença de Deus. Ele não tinha esse acesso, era só no pátio e ir embora. Nós estamos no Santo dos Santos. Isso deve ser falado no tópico número 1. Já o tópico número 2, ele vai falar sobre um único ofertante. Quando falamos sobre oferta, nós precisamos entender o significado aqui de oferta. A oferta significa a ação de oferecer-se, é o oferecimento que nós falamos. No hebraico, nós teremos a palavra chamada korban, que seria a oferta dedicada ao Senhor. O sacrifício de Cristo irá nos levar aqui a uma palavra e uma ação diferente, que é kapar no original. Kapar significa cobrir, purificar, significa expiação, reconciliar, propiciar, expiar pelo pecado e por pessoas através de ritos legais. Onde eu acho algo sobre isso? Êxodo 29:36 fala sobre isso. Isso é o kapar. Após ser ofertante e também o sacrifício, Jesus assume o papel de rei. E aqui ele vai se assentar à destra do Pai. Ele tem a propriedade para fazer isso, porque ele tanto foi o ofertante como ele foi o sacrifício. Hebreus 1, o versículo de número 3 diz assim: ele é o resplendor da glória e a expressão exalta do seu ser. Olha que interessante, a expressão exalta do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra de seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas.
E aqui é interessante que o versículo 4, que eu não tinha anexado aqui, assim, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que o deles. É magnífico isso aqui. É magnífico. Jesus conseguiu. O tópico de número 3, dando continuidade, vai falar assim, uma única vez. O autor dessa epístola de Hebreus irá destacar em quase todos os capítulos aqui, o caráter único do sacrifício de Cristo. O sacrifício do Antigo Testamento, vai se tornar enfático isso aqui, era um anúncio público diante de Deus e da comunidade que estava ali à volta, de que as pessoas ainda eram pecadoras e que elas não poderiam ter acesso ao Santo dos Santos. Elas precisavam de alguém para oferecer o sacrifício. Levíticos 14, o versículo de número 28, é isso, Levíticos, o livro das leis, Levíticos 14, o versículo de número 12 a 28, eu vou ler o 12 e vou ler o 28, que vai dizer o seguinte, diz assim, 12, tomará um dos cordeiros e oferecerá por oferta pela culpa e o cestário de azeite e os moverá por oferta movida perante o Senhor. Já o 28, você vai ler isso aqui tudo, vai dizer assim, porá do azeite que está na sua mão, na ponta da orelha direita daquele que tem que purificar-se, e no polegar da sua mão direita, e no polegar do seu pé direito, por cima do sangue da oferta pela culpa. É interessante isso aqui, querido, que na nova aliança, Deus nos diz que dos nossos pecados jamais lembrarei. Antigamente era todo esse ritual, na antiga aliança, todo esse ritual. Hebreus 12 fala sobre isso, que na nova aliança ele diz que jamais se lembrará do nosso pecado. Então esse esquecimento aqui ocorre com respeito às pessoas quando elas recebem a fé salvadora em Cristo. Quando eu aceito Jesus, automaticamente eu me sinto limpo, lavado dos meus pecados. Satanás não pode mais me condenar. E isso ocorrerá de uma vez por todas quando o povo de Deus, com um todo, estiver com Cristo na glória. Quando ele retornar para buscar a sua igreja, isso vai acontecer. Nunca mais Satanás vai nos condenar. Teremos um só Deus, seremos um só povo. Tópico de número 2 vai falar sobre os privilégios da nova aliança. Olha que interessante. A aliança firmada no Antigo Testamento, ela demonstrava externamente a todos que o pecador havia se arrependido de seus atos. Externamente as pessoas olhavam dizendo, realmente ele se arrependeu. Mas não tirava aqui o pecador da condição de pecador confesso. Não tirava, todos falavam assim, não pecou. Ele confessou o pecado. Todos ficavam olhando, porque todos estavam à sua volta, sabia o que ele ofereceu para receber ali o perdão. Já na nova aliança, nós não precisamos expor os nossos pecados a ninguém. Por quê? Porque o nosso sumo sacerdote ele está presente diante do Pai, intercedendo por nós a todo tempo. Cristo faz isso. Nós precisamos entrar com intrepidez, como diz o texto, com ousadia, para expor a Ele os nossos problemas, a Ele, não a ninguém. Por isso que cai por terra a tese da Igreja Católica de usar o confessionário para confessar para o padre. Não, de maneira nenhuma. Aqui nós temos acesso ao Pai, direto a Ele. É isso que é interessante. Querido, entenda uma coisa. Deus, nós temos acesso de chegar diante de Deus para confessar os nossos erros, as nossas falhas e ao mesmo tempo ser perdoado mediante o sacrifício de Cristo, que é base bíblica para isso. Quanto à Bíblia não há argumento. Hebreus 4, o versículo de número 14, diz assim, olha que interessante, tendo pois a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou nos céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos, portanto, confiantemente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Isso é maravilhoso. Nós chegamos diante de Deus e achamos graça em ocasião oportuna por causa de Cristo. Tópico de número 2, do item 2, vai falar sobre adoração. Pare tudo que você está fazendo aí. Pare tudo. Pare tudo que você está fazendo na sua casa. Pregue o olho na tela e agora entenda uma coisa. Nesse tópico você vai falar que o texto em hebraico de Salmos 40, e eu quero que você preste bem atenção nisso. Salmos 40,
o versículo, Salmos 40, o versículo de número 6, olha o que diz. Diz assim, olha que interessante: sacrifícios e ofertas não quisestes, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Citado aqui no versículo 5 do estudo que nós estamos fazendo, ele vai aprofundar um pouquinho mais à frente, no versículo 5 do livro que nós estamos falando de Hebreus 10, ele vai falar assim: um corpo me formastes. Um corpo me formaste. Traz aqui, e ele vai falar assim: abriste os meus ouvidos, ou seja, fizeste-me pronto a obedecer, em conformidade com Isaías 50, versículo de número 5. Isso é muito profundo, querido. Quando você lê o Salmo 4, você vai ver isso, ele falando sobre isso. Que então você abriu os meus, o Senhor me formou em um corpo e abriu os meus ouvidos. Aí quando você vai em Isaías, que você vai um pouquinho mais à frente em Isaías, o capítulo 50, e isso é interessante você fazer na sua sala de aula, colocar os seus alunos para ler Isaías 50, o versículo de número 5. Olha o que diz esse texto, diz assim: o Senhor Deus me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, não me retraí. Olha que interessante. Aí ele diz assim: ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Querido, na Septuaginta, isso aqui é interessante, na tradução dele do Antigo Testamento, os hebreus, que os hebreus seguem a Septuaginta, na tradução grega aqui, isso aqui os hebreus messiânicos, esse salmo, e também aqui vai entrar os judeus em si, esse salmo fala da prontidão da pessoa em um todo, ou seja, um corpo, não somente aqui de uma parte, que é os ouvidos, mas ele fala: em corpo me formaste, abriste os meus ouvidos. Assim, um corpo me formaste refere-se aqui à prontidão de Jesus. Olha que interessante. Enquanto o salmista começa a falar dele, daqui a pouco ele transfere para Jesus e mostra o sacrifício de Cristo. Ele fala de Jesus para tornar-se humano. Jesus iria entrar num corpo humano para sofrer a morte em nosso favor, como diz Hebreus 5, o versículo de número 8. Olha que interessante, diz assim: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. É muito profundo. Então ele disse que ali estaria no livro, e no livro estaria escrito a seu respeito, de que ele estava vindo fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus. Provavelmente essa referência aqui é uma referência aos livros da lei, que os reis em Israel tinham de manter para expressar a sua submissão a Deus. Deuteronômio, o livro de Deuteronômio, o capítulo 17, deixa eu achar aqui, o versículo 18 e 20, diz assim: também, quando se sentar no trono do seu reino, escreverá para si um translado dessa lei num livro, do que está diante dos levitas sacerdotes, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias a sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as coisas dessa lei e estes estatutos para o cumprir. Então, tanto para o sacerdote como para os reis daquela época, ele fazia uma cópia e ele impregnava isso na mente. Por essa razão, o autor de Hebreus aqui, ele entendeu que o salmo era uma indicação do obediente ao auto-sacrifício aqui de Cristo em substituição ao sistema sacrificial do Antigo Testamento. Então, quando você lê o Salmo, você vê o próprio salmista jogar para Cristo e olhar para Cristo. E você vai ver Isaías 50 dizer como se fosse uma afronta ao próprio Israel, mas ele vai colocar Cristo como assim: eu virei as costas, vocês me arrancaram os cabelos, cuspiram na minha face, bateram em meu rosto. A própria Bíblia entrando em conexão, falando sobre Cristo assumir essa postura. O tópico de número 3, entenda bem isso aí, vai falar sobre comunhão. Existe um contraste entre estar em pé versus assentar-se. É simbólico aqui a diferença entre o sacerdócio levítico e o sacerdócio de Cristo.
Em contraste com os sacerdotes levitas, que permaneciam em pé aqui por causa dos atos sacrificiais, que nunca eram completados, Jesus ele terminou o seu sacrifício e por essa razão ele assentou-se à destra de Deus, como profetizado em Salmo 110, o versículo 1, a conformidade do salmista. Repare que no versículo 12 do capítulo 10 de Hebreus, nós estamos estudando, que diz que quando esse sacerdócio perfeito acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Você vai ler isso aí. A igreja antiga, em seus cultos, sempre estava de pé, permanecia de pé, em contraste com a igreja atual, que assentada tem comunhão e acesso aqui ao trono de Deus, prefigurando aqui a atitude de Jesus. É muito profundo, mas precisa ser estudado. Pena que não há tempo nós falarmos sobre isso. Tópico de número 3 fala a responsabilidade da nova aliança. Preste bem atenção nisso aqui. Eu queria que você prestasse bem atenção. Ao usar um duro tom de exortação, você vai falar isso nesse tópico número 3, o autor nos mostra mais uma vez que nós devemos andar em vigilância. Assim como no capítulo 2 e 6 do referido livro de Hebreus, também fala sobre isso. Isso nos mostra a preocupação do autor em quê? Em nos alertar e alertar também a comunidade que ele estava escrevendo a epístola e os cristãos, que somos nós, sobre a possibilidade de perdermos a graça, de estarmos fora da graça. A falta de vigilância em nosso tempo, querido, tem levado muitas pessoas aqui a sofrerem consequências cruéis. Há uma vida de miséria espiritual e há um total descaso com o Evangelho. Hebreus 10, o versículo 29 e 30, olha o que diz esse texto, 29 e 30. Hebreus 10, 29 e 30 diz assim: de quanto mais severo castigo julgueis vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que diz: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu servo. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Isso nos mostra que nós devemos estar vigilantes para não cair na mão do próprio Deus, que horrível coisa é cair na mão do Deus vivo, querido. Horrível coisa é estar nas mãos de Deus num momento de provação. Principalmente quando nós não estamos sendo provados por Deus, mas quando nós buscamos, estamos sendo tentados pelo inimigo, nós entramos na tentação. E Deus tem que nos trazer de volta. É isso que nós devemos ter cuidado, o perigo de perder a graça. Tópico de número 2, do item 3, vai falar sobre confiança. O autor da epístola aos Hebreus, ele vai levar a comunidade, após a correção, a um momento de confiança, a um momento de descanso. Então, o termo usado, além dos demais, como sofrimento, como abandono, nos chama a atenção por se tratar de algo muito profundo. Ele vai usar o termo aqui, expoliação. E o que é expoliação? Expoliação é o ato de privar alguém de algo que lhe pertence, ou que ele tem direito por meio de fraude ou de violência. É o que nós chamamos de esbulho. O direito à graça naquele tempo, e nesse tempo nosso, estava sendo violado pelos grupos externos. Nós estamos vendo isso todo dia. São brincadeiras com o nome de Jesus, são brincadeiras com o Espírito Santo. Então, esse direito à graça está sendo violado por grupos externos. O privar do entendimento acerca dos cerimoniais e da verdade do sacrifício de Cristo estava sendo minado. Estava sendo minado em todo o tempo, estava sendo roubado com fundamentos do passado. Quando as pessoas querem jogar os fundamentos da Igreja Católica em nós, dizem assim: vocês estão errados. Não, querido. São fundamentos do passado. Nós somos nova criatura em Cristo. Ele nos amou primeiro. Então, qual era o problema disso tudo? O problema é que tais fundamentos aqui tiram de Cristo a posição de sumo sacerdote. Tira de Cristo a primazia entre todos que foram servos no cargo de sacerdote. Quando eu coloco alguém no trono, eu tiro Cristo. E muitas religiões têm feito isso em nosso tempo. É muito perigoso. Hebreus 10, 35, já no texto que nós estamos aqui, diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão.
Qual é a confiança que nós temos? Encontrar com Cristo e permanecer na presença dele até chegarmos ao céu. Essa é a confiança que temos. Já o tópico de número 3, partindo para o final da nossa lição, foi tão rápido aqui, tão rápido, já está acabando, diz assim, perseverança. A perseverança é a demonstração de amadurecimento. E como eu posso falar sobre isso? Eu tenho sido espremido, eu tenho sido esmagado nos últimos tempos, mas eu estou perseverando. Então, a perseverança é a demonstração de amadurecimento. A palavra, as provações, elas nos fazem, nos levam a um amadurecimento, tanto carnal quanto espiritual. A falta das provações é interessante isso aqui, querido. A falta das provações nos deixa menino, nos faz menino. Então a falta da palavra gera uma igreja cheia de meninices. Uma igreja problemática que não entende as provações e está apta a desistir de tudo a todo momento. Olha que profundo isso aqui. Observe que em sua volta, à sua volta, você vai ver pessoas, e você vê todos os dias pessoas que são problemáticas, são pessoas corriqueiras, que estão à sua volta, mas ao mesmo tempo desaparecem. Por quê? Por causa de problemas. Essas pessoas não frequentam o culto de ensino. Essas pessoas fracas na fé, que estão aqui, hoje está ali, amanhã está lá, e volta de novo, e vem, e te pede oração, elas não frequentam cultos de ensino, elas não frequentam escola dominical, e nem tão um pouco elas procuram se envolver aqui com o Espírito Santo. As pessoas só querem oba-oba, só querem estar e não ser. É interessante que elas estão fundamentadas em quem? Fundamentadas em homens, ou seja, em seu próprio egocentrismo, preocupando-se somente com o material e não com o espiritual. Tiago 1, há uma profundidade nesse texto de Tiago 1, o versículo 3 e 4 diz assim: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confinada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Olha que interessante, querido. Tiago diz que sabendo que a prova de nossa fé, opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos. E ele vai dizer assim, sem faltar em coisa alguma. Será que você tem estado perfeito diante de Deus? Será que não tem faltado algo em você, como servo do Senhor, como professor, como pastor, como diácono, como evangelista, como presbítero? Espero que Deus olhe para você e te enxergue perfeito. Pecador todos nós somos, agora permanecer no pecado, essa é a diferença. Nós precisamos fazer a diferença para que as pessoas vejam em nós a aparência e a atitude de Cristo nesse tempo tão difícil que a igreja está vivendo. E aqui no Shalom, e até a próxima pré-aula. Que Deus te abençoe.